especialmente o versículo de número 35, que nos diz: cingindo o vosso corpo e acesas as vossas lâmpadas. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas lâmpadas. Lembre-se que a Bíblia nos diz que devemos usar a couraça da justiça e que devemos nos cingir com a verdade. É necessário que a verdade seja bem justa, porque uma verdade frouxa, um cinto frouxo, é uma couraça da justiça com aberturas. E não queremos nos tornar como o rei do Velho Testamento, que deixou a abertura em sua couraça, e justamente por aquela abertura entrou a seta que o matou. Tenhamos os cintos firmes, uma verdade firme, uma verdade justa, mas diz-nos também com as lâmpadas acesas. Isso nos remete à parábola que o Senhor Jesus falou no seu sermão escatológico, a parábola das virgens, que eu convidaria você a já deixar a sua Bíblia aberta em Mateus, capítulo de número 25. Nós temos que compreender que o profeta não é só aquele que prediz, o vidente, o que vê, mas também o que traz a resposta, ou melhor, a solução, através de uma palavra de Deus. Assim, os profetas devem ser verdadeiros agentes transformadores pelo poder da palavra de Deus, da realidade daqueles que os ouvem, que os escutam. Uma palavra profética deve ter poder solucionador, poder de resposta, de solução, portanto, um poder transformador. Nessa parábola dos servos vigilantes, encontramos exatamente esta expressão: cingindo-vos o vosso corpo e acesas as vossas lâmpadas. No sermão escatológico de Jesus, como eu disse, no capítulo de número 25, do versículo 1 ao versículo de número 13, encontramos a parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Em algumas versões, em vez de nécias, loucas. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeites nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo,
saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. E mais uma vez diz o Senhor: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Devemos estar apercebidos, devemos ser cuidadosos, devemos estar sempre na expectativa da volta do Senhor e das visitações do Senhor às nossas vidas, à nossa nação, às nossas igrejas, aos nossos ministérios. Essa parábola nos mostra que as 10 eram virgens. Nós não estamos falando aqui no sentido de nenhuma que tenha se corrompido. No entanto, 5 delas entraram e 5 delas não entraram. E a característica que possuíam aquelas que entraram era a prudência. A prudência foi o segredo de terem unção quando necessitaram de mais unção. Normalmente nós não damos tanta atenção à prudência e muito menos vinculamos a prudência à unção. Mas a prudência é essencial para que tenhamos unção. Eu diria até que a unção não se adquire a mais quando está se acabando. Antes, deve ser adquirida antes mesmo de ser usada para o seu propósito. Nunca devemos ir apenas com o suficiente. Devemos estar com mais do que o suficiente. Devemos estar sempre buscando ter a mais. Isso nos basta? Não. Boa medida, recalcada, e ainda se acrescentará. Necessitamos de acréscimo. Necessitamos não somente de lâmpadas cheias, mas de vasilhames cheios também, para que haja o quê? A renovação da unção. O preenchimento do que já foi gasto. A manutenção do brilho, do fogo, da luz, da lâmpada acesa. Como eu disse, na parábola
todas eram virgens. Na parábola, também todas dormiram, tanto prudentes como nécias ou loucas, todas dormiram. Dormiram por um cansaço, por tardar o noivo, adormeceram. Mas as prudentes, mesmo adormecidas, eram prudentes. E as imprudentes, mesmo adormecidas, continuaram imprudentes. De modo que uns podem dormir e, ao se despertar, não serão surpreendidos negativamente, mas outros até dormem e, ao se despertar, por não serem previdentes, por não serem prudentes, serão surpreendidos negativamente. Elas foram prudentes em levar unção a mais, mas eu diria que elas foram prudentíssimas em negar dar a sua unção. Sabe, nós temos muito mania dentro das igrejas, especialmente nós, igrejas renovadas, disso de compartilhar unção, de dar unção, de usar expressões como essa. Mas nesse texto, ninguém está compartilhando unção. A unção pertence a cada um. E a unção não se compartilha. Mal comparando, eu diria, não pode um Davi dar da unção que tem para um Saul que já gastou ou desperdiçou, melhor dizendo, a sua unção, se isso é possível. Nós, às vezes ouvimos, e às vezes eu chego e ouço algumas pessoas falando, e até mesmo falando comigo, eu entendo o que eles querem dizer, eu quero a unção que está sobre a sua vida. Não, meu irmão, eu não quero dar a minha unção, para que não falte a mim e para que não falte a você. Vá e cumpre a sua unção, enquanto é tempo, não durma. Elas poderiam ter não dormido e comprado unção, mas elas esperaram até o último momento para tentar de alguma maneira solucionar o seu problema. Então buscaram uma solução que apenas prejudica a todos. Pois bem disseram as prudentes, e como eu disse, nisto prudentíssimas, para que não falte a nós nem a vós. Porque o que antes faltaria só para umas, depois faltaria para todas. Vão e adquiram. Mas elas não adquiriram na hora certa. Unção se adquire na hora certa. Unção não se adquire na última hora. Não deixe para amanhã, ou não deixe para depois, diz a palavra, o que você tem que fazer hoje, o que você tem que fazer agora. Há um tempo determinado para todas as coisas, e você não pode esperar que você venha solucionar um problema no final de tudo. A hora é de planejar. A Bíblia diz, assenta-se, planeja-se, calcula. Nós temos que ser pessoas que fazem cálculos, pessoas que entendem que não temos que ter apenas uma unção que encha a lâmpada, mas que temos que ter unção a mais. O que nós chamaríamos de uma unção transbordante, o que nós chamaríamos de encher os vasilhames, o que nós chamaríamos
de multiplicar a unção. Se você acha que a sua unção é pouca, entre em sua casa, feche a sua porta e encha os vasilhames com o milagre da multiplicação da unção. Vá ao lugar secreto, vá ao lugar de oração. Muitos estão querendo ter unção através de uma unção alheia, de uma unção de outro. Não! Você tem que adquirir sua própria unção. Você tem que tomar o que hoje é pouco e, através da bênção do lugar secreto, da porta fechada, trazer multiplicação de unção na sua vida. A unção, como disse, é algo que não se divide. A unção é algo que se deve valorizar, preservar, guardar. Nós não podemos tentar solucionar problemas por algo que não resolve, que somente agrava o problema e os problemas. São paliativos, não são soluções. É o caminho do louco, é o caminho do nécio, é o caminho do preguiçoso, é o caminho do acomodado, e maldito aquele que fizer a obra do Senhor relapsamente ou relaxadamente. Nós precisamos fazer com diligência, com aplicação, com esforço concentrado, na hora certa, para que não haja falta em nossas vidas. Deixe-me alertar uma coisa. Por vezes, a bondade, que entenda bem, não é ser bom ou bondoso, não sou contra isso, mas a bondade tola. A bondade tola, ou a bondade, diria eu, sem prudência, nos faz errar e assim nos prejudica. No livro de Reis, no primeiro livro de Reis, no capítulo de número 20, encontramos a narrativa aonde os sírios, derrotados por Israel, no versículo 31, disseram: os reis da casa de Israel são clementes. Em alguma versão diz, têm bom coração. E então o que eles fizeram? Eles usaram deste bom coração a favor deles. Usaram de astúcia. E nós vemos a narrativa que isso foi um laço para Israel, que isso foi prejudicial para Israel. Muitas vezes o coração do homem, ainda que seja um coração bom ou bondoso, é enganoso. E pode se enganar. Mais do que pensarmos e termos um coração bondoso, que é algo importante, não me entenda mal, devemos ter um coração obediente à vontade de Deus. Isso eu não estou querendo dizer que temos que ser maus, isso eu não estou querendo dizer que temos que ser egoístas, isso eu não estou querendo dizer que temos que ser perversos. O que eu estou querendo dizer é que não temos que ser tolos, de não deixar que a bondade do nosso coração nos engane e homens perversos possam usar de astúcia contra nós. As lâmpadas também podem representar as boas
obras. As boas obras, como está descrito em Mateus 5,16, que diz: para que os homens, vendo as suas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Assim brilhe a vossa luz. Assim brilhe a vossa luz. Mateus capítulo 5 e versículo 16. Para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Logo, eu não estou querendo dizer que não temos que ser bondosos, temos que ser bons, temos que ser bondosos, temos que fazer boas obras que brilhem, que glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Isto é essencial. Mas, se eu tomo as boas obras como esse brilho, como essas lâmpadas que temos que brilhar diante dos homens para que glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Boas obras são coisas que cada um faz por si mesmo. As boas obras que eu faço, eu as faço. Eu não posso dá-las a você dizendo que você as fez, porque você não as fez. Não se divida em boas obras. Não é que boas obras não possam abençoar a outras pessoas, exceto a mim mesmo, mas realizar boas obras é um ato individual. Sou eu que realizo minhas boas obras. Se eu faço, digamos, que alguém diga, faça as boas obras por mim, serão as minhas boas obras, não serão as dele. Não serão as dele. Ele tem que fazer as suas próprias boas obras. Não se dividem a execução de boas obras. Cada um realiza suas próprias boas obras. A prudência não é um medo, mas um cuidado em fazer o certo, da maneira certa, na hora certa. Não é fugir, não é recuar, ou mesmo paralisar. É avançar com passos firmes, da forma certa, no lugar correto. É dar passos firmes, ainda que seja em terreno não firme. É caminhar firme na fé, como aquele que dá passos firmes sobre as águas, caminhando sobre as águas. Se você quer um terreno não firme, as águas são um terreno não firme. Mas quando nós caminhamos confiados, em fé no Senhor, na palavra do Senhor, caminhamos prudentemente. A prudência está em darmos ouvidos, em escutarmos, em atendermos a palavra e o conselho. Filho meu, escuta a ordem, a ordenança de seu pai e dá ouvidos ao conselho de sua mãe. Se você quer obedecer totalmente, fazer plenamente a vontade de Deus, você não pode apenas, e não entenda que isso é pouco, fazer ou obedecer a ordem. Você também tem que atender o conselho. É a mesma coisa do que falar e como falar. Há de se falar o certo e há de se falar a coisa certa, falando a verdade com todos em amor. O Espírito Santo vos dará o que tiverdes de falar e como tiverdes de falar. A prudência é confiar plenamente no Senhor. É obedecer plenamente o mandamento
a ordem e o conselho do Senhor. Dar atenção a essas coisas, porque nem tudo que Deus nos fala é uma ordem. Às vezes é um conselho. Veja, a igreja de Laodiceia disse o Senhor: aconselho-te, não ordeno-te, aconselho-te que de mim compres. De modo que Deus ali está dando um conselho, e bem fará, será sábio, será prudente. Aquele que é sábio é prudente. Aquele que é prudente manifesta sabedoria. A sabedoria não está apenas no conhecer, mas no saber, e o saber fazer. Portanto, é necessário que nós venhamos a ser prudentes. O próprio Jesus nos disse: eis aí vos envio como ovelhas, em algumas versões, cordeiros, para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10:16. Ele nos disse que nos envia, mas ele também nos disse que não nos enviaria sozinhos. Ele nos envia como ovelhas para o meio de lobos. Mas veja, ovelhas para o meio de lobos. Não vamos sozinhos. Vamos com o rebanho, estamos com outros, não estamos sós. Ele também nos disse que eis que estou convosco todos os dias. Mateus 28:20. O bom pastor, o que dá a vida pelas ovelhas, está conosco. E o rebanho está conosco. Eis a prudência de uma ovelha. A grande prudência de uma ovelha é não sair do rebanho. Ainda a maior prudência de uma ovelha é estar sempre próxima ao pastor. Sede prudentes. Não saiam do rebanho. Não se afastem do pastor, não se afastem de Jesus. Sejam, portanto, prudentes, prudentes como as serpentes e simples como os lobos. Porque prudência sem simplicidade pode apenas terminar em complicação. Temos que ser prudentes, mas temos que ser igualmente simples, não complicados, descomplicados, diria eu. Esse é um dos grandes desafios na vida, de sermos descomplicados, de sermos simples. Mas quando somos prudentes, estamos numa guerra muito especial, porque a Bíblia nos diz que o diabo, nosso adversário, nosso inimigo, inimigo de nossas almas, ele é serpente. E se é serpente, creio que seja prudente, de modo que há uma batalha entre essas serpentes e que eu espero que sejamos como a vara de Moisés transformada em serpente e que venha a engolir todas as outras serpentes dos magos do Egito, que com suas ciências ocultas ali fizeram também aparecer outras serpentes. Mas a vara do Senhor engoliu a todas. A vara do Senhor engolirá a todas. Há uma batalha de prudências. E quem vence?
quem tiver a melhor vigilância. O que cometer o primeiro descuido, este perderá a batalha. Vamos ser mais prudentes, vamos ser mais vigilantes, vamos ser mais cuidadosos que o próprio diabo, que se afasta esperando momento oportuno, que é um oportunista, mas nós também aproveitamos as oportunidades. Somos como dois snipers, dois francos atiradores, um caçando o outro e esperando que num momento alguém fale. Não fale, não venha a falhar, deixe o inimigo falhar, deixe o inimigo errar. Alguém até mesmo equivocadamente poderia dizer, mas e o diabo falha? Falha. E o diabo erra? Erra. Tanto errou, tanto falhou, que caiu. Se nós caímos, muito mais caiu o diabo, porque nós caímos no mesmo plano, mas o diabo caiu dos céus sobre a terra, nós da terra sobre a terra. Que eu saiba, ele caiu muito mais do que nós. E caiu, e não apenas caiu, mas Deus o puniu, porque ele não anda, ele rasteja, mas você caminha. E Deus te levará a subir, e Deus te levará a lugares altos, aonde o inimigo jamais poderá te alcançar. O diabo, nosso adversário, pode ser serpente prudente, mas nós devemos ser mais prudentes que o adversário, não desconhecendo as artimanhas do inimigo e resistindo-lhes firmes na fé, certos de que ele fugirá de nós, no nome de Jesus Cristo. Como eu disse, a grande prudência de uma ovelha se manifesta de duas maneiras: em estar próximo ao pastor, ao bom pastor, ao Pai amoroso, a Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, e ao rebanho, estar dentro do rebanho, não se afastar do rebanho. Essa é a prudência. Eu sei que às vezes o rebanho não é tão bom assim. Há ovelhas que dão marradas, há bodes no meio do rebanho, há cabras no meio do rebanho, há até lobos com pele de ovelhas. Mas o lugar mais seguro para uma ovelha é estar dentro do rebanho. Se eu quero o bom pastor, eu tenho que aceitar ser pastoreado por ele no rebanho do bom pastor, que não é bom como o bom pastor. Jesus, quando nos fala sobre estas ovelhas enviadas para o meio de lobos, em Mateus capítulo 10, versículo 16, ele antes havia dito: não entreis em cidade de samaritanos, e que vocês não venham a ir aos gentios. Eis que vos envio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E então, no versículo 16, ele nos diz: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Veja bem
que os lobos não estão nem entre os gentios, para os quais eles não foram enviados, nem mesmo entre os samaritanos, que eles não deveriam entrar nas cidades deles, mas foram enviadas ao povo de Israel como ovelhas para o meio de lobos. Logo, os lobos necessariamente não estão do lado de fora, os lobos estão do lado de dentro. Tomemos muito cuidado. Inimigos por fora, disse Paulo, inimigos por dentro. Perigos por fora, perigos por dentro. Como reconheceremos um lobo? Como sabemos que é um lobo? E pode ser um lobo em pele de ovelha. Eu sempre digo, se há um lobo em pele de ovelha, existe em algum lugar uma ovelha que perdeu o seu couro, que perdeu a sua pele, que já foi atacada, ferida, devorada até. Porque o lobo tomou posse disso. Mas como reconheço? A Bíblia diz, se vos mordeis e vos arranhais, vede que não sejais mutuamente destruídos. Ora, meu amado irmão, ovelha não morde. Ovelha não tem caninos, não tem presas. Ovelha não dilacera. Se tem presa, não é ovelha, é lobo. Ovelha não tem garras, tem cascos, cascos fendidos. Se fere com garras, se arranha, e que eu digo, se tem garra e tem presa, pode matar, que é lobo. Reconhecemos os lobos porque os lobos não vão balir, vão uivar. Os lobos não balem. As ovelhas, sim, pelas palavras, pela maneira de falar, nós conheceremos pelos frutos, os conhecereis. Mas o que podem fazer ovelhas em meio de lobos? Podem temer, podem fugir, podem se ferir, podem sofrer, podem morrer e serem devoradas. Mas se Deus é por nós, como diz em Romanos 8:31, quem será contra nós? Jesus é o Cordeiro de Deus, foi isso que João Batista disse em João 1:36. Mas também é o Leão de Judá, como encontramos em Apocalipse 5:5. E nós somos feitos à imagem e semelhança dele, transformados de glória em glória, como pelo Senhor o Espírito, como está na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 18. Logo, somos também leões e não apenas ovelhas. Pelo poder do Senhor que nos fortalece, como está em Filipenses 4:13, somos um rebanho de ovelhas que no meio das adversidades, das lutas, das provações, que é transformado num bando de leões. Agora a pergunta é: que podem fazer lobos no meio de leões? Podem temer, podem fugir, podem se ferir, podem sofrer, podem morrer e serem devorados. Mas uma coisa é certa: serão
sempre derrotados. Porque bendito seja Deus, que sempre nos conduz em triunfo em Cristo Jesus. Todas elas dormiram, mas à meia-noite ouviu-se um grito. Mateus 25:6. De repente se ouviu um grito despertador, uma voz que, à semelhança de João Batista, foi dito: eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Eis o noivo, dizia esta voz, saí ao seu encontro. Mateus 25:6. Na iminente volta do Senhor Jesus, haverá um grito que despertará toda a igreja. Por isso, podemos dizer, será um despertamento espiritual. Como está escrito em Efésios 5:14. Desperta, tu que dormes. Preste atenção. Levanta-te dentre os mortos, e o Senhor te iluminará. Me chama a atenção este levanta-te dentre os mortos, porque isso implica em ressuscita. E ressuscita significa voltar à vida, ou seja, existir um avivamento. Haverá uma voz, um grito, um clamor dos que preparam o caminho do Senhor, para que a igreja desperte e seja despertada, reavivada, ressuscitada. Eu sei, como disse Marta, que nos últimos dias os mortos ressuscitarão. João 11:35. Mas tal qual foi a experiência da ressurreição de Lázaro, quando Jesus, conversando com Marta, com Maria, lhe disse a Marta: se creres, verás a glória de Deus. Não é apenas algo para o futuro. Às vezes nós tratamos a palavra de Deus assim, apenas como algo para o futuro, mas há uma solução para o presente, há uma solução para hoje, para já, para agora. Se creres, verás a glória de Deus. Diante do túmulo de Lázaro, Cristo gritou, porque diz, João 11:43, em alta voz, isso quer dizer, gritou: Lázaro, vem para fora. Gritou tão alto que o mais surdo dos homens escutou, o morto ouviu, e não só ouviu, como atendeu, obedeceu. Também em nossos dias, o Senhor usará vozes poderosas dos seus profetas para despertar os mais surdos, os mais adormecidos dos homens, para acordá-los, para levantá-los dos mortos. Despertarão a igreja para que abram, como diz o Salmo, os portais eternos, a fim de que entre o Rei da Glória. Por isso, nesse tempo iminente da volta do Senhor, é tempo de despertamento espiritual, é tempo de avivamento. É tempo de avivamento, tempo de vozes que clamam, como eu disse, a voz
de João Batista: preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho do Senhor. Tempo de arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegada a hora. Ainda que haja uma igreja que durma e durma mortalmente, este grito a despertará. O grito da meia-noite. Meia-noite é um tempo profético, porque é o final de tudo, mas também é o início de tudo. É as 24 horas de um dia terminando, mas a 0 hora de outro dia iniciando. Foi à meia-noite, como nos encontramos em Êxodo, que o povo de Israel foi liberto do Egito, na noite do Senhor, na meia-noite. Sabemos pela parábola que à meia-noite foi aquele amigo bater à porta de um amigo, pedindo-lhe e insistindo com ele. E Deus, que é amigo e é melhor amigo, Ele há de atender às nossas orações. Vigiai e orai. Mas o texto termina com uma severa advertência: que os que não foram prudentes, que não souberam vigiar, como está em Mateus 25:13, diz: vigiai, sede prudentes, vigiai. Acima de tudo, a nossa prudência está em vigiarmos, e vigiarmos e orarmos. O texto, então, nos fala que esses não entrarão, ficarão de fora e ouvirão do noivo. Aqui em Mateus 25:12, em verdade vos digo, não vos conheço. Sabemos que a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar, digo agora eu dentro desse texto, vigiando e orando até o fim, combatendo o bom combate, completando a carreira e guardando a fé, vigiando e orando. Ouvirão os que vigiarem, entrai, e os que não tiverem vigiado, apartai-vos. Não vos conheço. É a mesma palavra que é utilizada pelo Senhor no sermão escatológico de Jesus, no capítulo 25, no versículo de 41, falando das ovelhas e dos bodes. As ovelhas ao lado direito, os bodes ao lado esquerdo, dizendo: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Não vos conheço. Mas se Deus é Deus, e sendo Deus é onisciente, e sendo onisciente tudo sabe, e a todos conhece, sabe quem é, como diz que não os conheço? Porque uma coisa é saber quem somos, e a outra coisa é nos conhecer. Porque para nos conhecer é necessário que nós mesmos nos façamos conhecidos a Ele. Veja que Jesus, que veio do Pai, que é o Pai,
o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, disse: eis aqui estou, por comunhão com Ele, com o Senhor, orando, vigiando, e por amor a Ele, fazendo-lhe o bem e fazendo o bem a todos. Lembre-se, a prudência está em a ovelha estar perto do bom pastor e no rebanho. E no rebanho. De modo que nesse texto perguntarão eles: Senhor, como assim? Como não nos conheces? Se nós te conhecemos. Há pessoas que conhecem o Senhor e Deus jamais as conheceu, porque elas nunca se deram a conhecer ao Senhor. Deus pode estar se abrindo, se revelando, mas nós não estamos nos abrindo e nos revelando a Ele. E a Bíblia então diz: porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. É o que encontramos no versículo 42 e 43 do capítulo 25 de Mateus. O que nós percebemos aqui nesse texto é que sempre que deixastes de fazer, diz o versículo 45, a um destes, a mim deixastes de fazer. Nós seremos julgados, segundo o que diz na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 10, pelo bem e o mal que tivermos feito através do corpo. Seremos julgados, mas me parece que seremos muito mais condenados, não apenas pelo mal que fizemos, mas acima de tudo, pelo bem que deixamos de fazer. Talvez o maior mal que possamos fazer é deixar de fazer o bem aos outros. Lembremos-nos mais uma vez das lâmpadas como boas obras. Se as lâmpadas estão se apagando, é porque as boas obras não estão sendo feitas. Se elas não estão iluminando, é porque deixaram de brilhar. Não iluminam mais. Não fazem mais boas obras. Deixaram de fazer o bem. Porque eu tive fome e não me destes de beber. A maior loucura, lembre-se que as nécias podem ser chamadas de loucas. A maior loucura que podemos ter é deixar de iluminar, é deixar de fazer o bem aos homens. Sejam prudentes, perseverem até o fim. Lembre-se do que a Bíblia diz: e não nos cansemos de fazer o bem a todos, principalmente aos da família da fé, porque ao seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido.
se não houvermos desistido, se a nossa luz não apagar, porque se a luz que há em ti for em trevas, que grandes trevas serão. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Talvez nesta noite haja uma pessoa ou pessoas que estejam dizendo: eu me sinto como uma presa cercada por predadores. Eu preciso de um defensor. Eu preciso de um lugar seguro. Se você deseja ser uma ovelha de Jesus Cristo, o que você poderia fazer? Basta pedir que Ele te pastoreie. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Talvez você esteja sobrecarregado, talvez você esteja esgotado, cansado. Há um alívio. E mais do que isso, há um descanso em Cristo Jesus que eu quero te oferecer agora. Há uma segurança, há quem possa te defender. O bom pastor que dá a vida pela ovelha, que tira da boca do predador a presa. É o que a Bíblia nos fala, que Ele tira da boca do leão, tira da boca do predador a ovelha, a presa. E aquele que pode tirar da boca de um leão, com muito mais facilidade, tirará da boca de um lobo. Se você deseja esse bom pastor na sua vida, basta abrir o seu coração para que Ele não somente te salve, mas te pastoreie. Seja assim Senhor e Salvador. Sendo dele, Ele cuidará de você. Então venha para esse protetor. Senhor nosso Deus, nós entregamos essa vida para que ela possa estar protegida por Cristo, guardada por Jesus. Senhor, que nenhum mal lhe suceda, que o Senhor, com seu braço poderoso, o teu cajado e a tua vara, nos consolam. Na presença dos nossos adversários, o Senhor nos unge, o nosso cálice transborda, temos o favor do Senhor e nos alimenta e cuida de nós, levando-nos a pastos verdejantes e águas tranquilas. No nome de Jesus. Amém, Pai. Porém, eu disse, a prudência está em não somente estar perto do bom pastor, mas em estar no meio do rebanho. Quantos saíram da proteção do rebanho? Talvez porque não gostem de alguém do rebanho, talvez porque foram seduzidos pelo caminho e seguiram no caminho e saíram de onde não deveriam ter saído. E então eu quero te convidar a voltar ao rebanho, a estar agora no rebanho do Senhor,
a estar com Ele. Se você se desviou, se você se afastou, se você foi afastado, talvez, porque uns saíram por vontade própria, outros por descuido, e outros ainda porque homens os afastaram. Assim eu quero te convidar a voltar ao rebanho, a se reconciliar com Deus e com os homens, a ter a prudência de estar perto do pastor e no meio do rebanho. Senhor nosso Deus, recebe agora o filho pródigo, recebe agora o que esteve afastado, mas que volta no nome de Jesus. Se porventura estamos, ó Senhor, seduzidos, enganados, seguindo, Senhor, por caminhos que não deveríamos ir e estando em lugares onde não deveríamos estar, que caiamos em nós mesmos, caiamos em si, saiamos da loucura e com sensatez e prudência voltemos ao caminho certo. No nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje é ceia do Senhor. E eu quero, na minha terceira oração, me dirigir a todos da casa do Senhor. Eu quero me dirigir a todos nós, que infelizmente temos cometido a loucura de não fazer o bem a todos, de nos cansarmos, de não sermos bondosos, bons, benfeitores, de deixarmos de fazer o bem a Jesus Cristo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba dos vinhos, por quem come e bebe sem discernir o corpo, sem fazer o bem ao corpo. Eu que estou no rebanho e não tenho feito bem aos meus irmãos, arrependa-se agora, meu amado irmão, minha amada irmã, e vamos fazer o bem a todos, não só os de dentro da igreja, mas fora da igreja, porém principalmente aos da família da fé. Porque cada vez que nós fizermos a um desses pequeninos, por menor que seja, a Jesus estaremos fazendo, a Ele estaremos fazendo. E então ouviremos naquele grande dia, que perseveramos em fazer o bem e fazer o bem até o fim: vinde, benditos do meu Pai, entrai no descanso. Eu quero ouvir e quero pedir a Deus que Deus nos dê um coração conforme o coração do Senhor. Que Deus nos dê um coração conforme o coração do Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos orar agora, pedindo que o Senhor nos dê um coração conforme o seu coração. Um coração bom, bondoso, benfeitor, que faça o bem a todos, principalmente aos da família da fé. No nome de Jesus Cristo. Amém. Mas ainda há uma oração que eu quero fazer. Porque há pessoas que dizem: pastor, o senhor não tem ideia. Eu amo a Jesus. Eu sei que Ele é o bom pastor. Eu amo a igreja de Cristo. Mas o meu problema são os pastores. Porque os pastores não são bons como o bom pastor. Há muitos pastores que a si mesmo se pastoreiam, que tiram a lã das ovelhas e comem da gordura das ovelhas,
E Deus diz que castigará, que Deus matará até a estes. E diz que Deus nos dará pastores conforme o seu coração. Eu quero dizer a você que Deus tem pastores para te pastorear conforme o coração de Deus. A pergunta é: aonde Deus encontrará esses pastores? No mesmo lugar em que encontrou Davi. Achei a Davi, homem segundo o meu coração. E onde o achou? Diz: tirei-o de trás da manada das ovelhas, de trás do rebanho. Tirei-os de trás do rebanho. Aonde estão os pastores conforme o coração de Deus? Eles não estão buscando os primeiros lugares, eles estão atrás do rebanho. São homens que servem, são homens que protegem. Sim, eles podem até guiar, podem estar à frente para guiar, mas eles estão cuidando desde a primeira à última ovelha. Eles estão olhando a todas. Eles estão atrás do rebanho. Todas têm valor. Todas devem ser guiadas, cuidadas, alimentadas, sustentadas. Eu oro agora a Deus pedindo que o Senhor nos dê pastores conforme o seu coração, que nos pastoreiem, para que possamos realmente ter paz, para que possamos realmente ter tranquilidade e possamos ser edificados na palavra da verdade. No nome de Jesus Cristo. Amém.